Olá, investidores! Primeira semana completa pós-carnaval, super agitada pelos mercados, principalmente nos Estados Unidos com as questões tarifárias e as preocupações de uma possível recessão da economia americana. Aqui no Brasil, próximo à super quarta, tivemos o IPCA mostrando aí um cenário de inflação super resiliente aqui no Brasil. Para discutir esse grande assunto comigo, começa agora o nosso Radar da Semana. Eu sou o Gerson Zanlorenzi e estou aqui na ilustre bancada do nosso podcast com duas grandes companhias. Primeiro, Stephanie, obrigada aí pela presença. Super obrigada por estar aqui de novo, Gerson. A gente sempre te chama quando o negócio está animado. É. Né? E para falar bem nessa parte de ações, lá fora também o mercado teve uma super realização. Aqui no Brasil, estamos segurando aqui. Larissa, tudo bem? Tudo bem, Gerson. Prazer estar aqui de novo. Prazer é meu. Vamos lá, começar aqui, Stephanie, talvez o que mais movimentou o mercado, né? Acho que a gente teve, mesmo durante o carnaval, a gente já começou a ter algumas sinalizações que o mercado lá fora estava preocupado com uma possível recessão nos Estados Unidos. Teve uma realização de lucros fortes no mercado de ações e aparentemente Trump elevou um pouco o tom ali das tarifas, aplicou inclusive, né, sobre o Brasil aí também nessa parte de aço e alumínio. Como está a sua primeira leitura aqui sobre esse pós-carnaval e essa realização dos mercados lá fora? A gente viu 10 anos flertando com 4,20 e aí parece que a gente está vivendo lá nos Morning Calls, a gente voltou a falar do soft land e hard land. Então, um déjà vu, né, do que a gente fez aí no ano passado. Como está essa visão? Gerson, eu acho o seguinte, olha, se a gente olhasse, quando o Trump ganhou e aquele Trump Trade, todo mundo falava, era uma história que teria tarifa, que o dólar ficaria forte, mas que também o crescimento seria forte nos Estados Unidos. Por conta de investimento em tecnologia, de circulação, etc, etc. Acho que quando o Trump assumiu, o que a gente viu, na verdade, é que a tarifa era um instrumento mais de negociação. Então, ele adiou, lembra que ele falou que ia colocar 25% no México, no Canadá, depois ele voltou atrás. Então, o mercado dali em diante, na verdade, do início ali de 20 de janeiro até mais recentemente, ficou com uma impressão de que a tarifa, na verdade, era uma história de negociação e que não teria grandes impactos, vamos dizer assim, na economia. O ponto é que, até agora, se a gente olhar o que ele de fato implementou de tarifa, é menos do que o esperado lá inicialmente, pré-inauguration, né, que a gente fala que é o 20 de janeiro, quando ele de fato assumiu o governo. No entanto, o que acontece? Quando a gente olha a incerteza relacionada ao comércio, está no nível mais alto. Então, assim, até agora não teve muitas tarifas efetivas, mas a incerteza está grande e ele colocou aquele deadline de 2 de abril. E 2 de abril, o que é esperado? Essa tarifa recíproca. O que é isso? Basicamente, ele vai olhar os produtos, né? É algo que demanda bastante tempo, então acho que até por isso que não foi anunciado ainda, porque tem que olhar por país, por produto. Se a gente olhar na União Europeia, olhar a tarifa média também não é a verdade, porque tem produtos, por exemplo, que os Estados Unidos até taxa mais que a União Europeia, mas tem produtos que, obviamente, a União Europeia taxa mais. O net é que a União Europeia está taxando mais. Mas então você tem que olhar isso por produto, por país, etc. Então, a avaliação é que essa incerteza, e também com relação a essa tarifa recíproca que vai afetar todos os países, todos os produtos, vamos dizer assim, isso está gerando uma incerteza ainda maior, né? Então, antes ele só ameaçava e não colocava, mas essa expectativa de incluir mais produtos, mais países, está fazendo com que a incerteza fique ainda maior. As empresas, elas se retraem, então o investimento fica comprometido. Então, a gente está nessa situação. É uma situação em que essa incerteza vai levar o crescimento a ser mais baixo, o crescimento do PIB mais baixo nesse curto prazo? Sim. A gente está vendo um primeiro trimestre, os trackings, as estimativas do primeiro trimestre ainda não tem a ver com a tarifa, mas elas já está negativo, está sugerindo aí um PIB de menos de 2%, né? Na verdade abaixo, tá? Menos 2,5%. Tem questões relacionadas à tarifa, etc., relacionadas às exportações líquidas que estão puxando para baixo? Sim, mas isso é um primeiro trimestre que ainda nem tinha sido afetado, vamos dizer assim, em grande parte, por essa questão da incerteza. Tem efeito clima, que foi um inverno rigoroso. Quando a gente olha para o segundo trimestre, ele aí sim vai pesar com mais
mais força, vamos dizer assim, essa incerteza que a gente está vendo, desse índice de incerteza relacionado a comércio, que é o mais alto da série histórica. Ele é mais alto até do que no Trump 1.0, enfim. Então, quando a gente olha, vai levar o crescimento para baixo, mas o Fed, eu acho que qual que é a diferença? Nas outras vezes que a gente discutiu essa questão de desaceleração da economia americana, sempre a gente tinha o Fed do lado de cortar mais ou de reagir a essa potencial desaceleração da economia, né? A gente viu, por exemplo, os 50 bases de corte no ano passado e tal. No entanto, agora, como também tem uma perspectiva de inflação, porque se de fato ele colocar essa tarifa recíproca e que vai levar também em consideração os impostos, o VAT, isso pode ter a elevação da tarifa efetiva nos Estados Unidos, ela pode ser maior do que o esperado, vai ter algum efeito na inflação. O Fed, ele está parado. Se a gente olhar, eles poderiam ter falado, né? Eles ainda podiam falar até sexta-feira passada, sexta-feira do Carnaval. O Powell veio falar nesse dia e não falou absolutamente nada. Então, a expectativa é que o Fed, nesse curto prazo, embora a gente tenha visto alguma deterioração das condições financeiras, também não nada muito significativo, mas tenha visto, o Fed provavelmente ele vai passar uma mensagem de que está olhando para ver o que vai acontecer. De um lado, ele vai revisar o PIB para baixo, nessa próxima reunião, ali no dia 19 de março, mas ele não vai fazer muita coisa com relação à taxa de desemprego e nem com relação à inflação, que já até está alta. Então, acho que isso também está trazendo, vamos dizer assim, um pessimismo, vamos dizer assim, adicional, porque você sempre teve o Fed e o Fed agora está um pouco mais resiliente, tem que esperar para ver realmente o que vai acontecer na inflação para de fato agir. Uhum. E acho que Larissa está conectando os pontos, né? A gente viu uma realização de lucros forte lá fora, muito em cima de tecnologia. Quando a gente olha, a turma fez um rotation, vendeu tech, comprou utilities, ou seja, algum sinal de defesa, né? Vamos dizer assim. Na sua visão, mudou um pouco essa tese de exuberância americana para ações, etc., ou é um buy opportunity aí para preços, né? Bom, assim, é um buy opportunity para empresas selecionadas, sem dúvida. Acho que a inteligência artificial americana, por mais que tenha competição vindo da Ásia, né, que começou com o fenômeno DeepSeek, depois agora veio a Manus AI, ela vai ser uma das vencedoras, né? Talvez não mais a única, mas uma das vencedoras. Agora, eu acho que esse não é o único fator que engatilhou essa realização lá fora e essa rotação setorial que está acontecendo não só nos Estados Unidos, mas saindo o fluxo de capital dos Estados Unidos para países emergentes, né? Então, você tem a China com invenções significativas, né, relevantes em inteligência artificial. Você tem a Europa com estímulos. A gente teve esse pacote de defesa da Alemanha, que é um pacote muito grande, né? 10 bilhões de dólares em 10 anos. Então, é muita coisa. E aí você vê esse pico do excepcionalismo americano ultrapassado. Não diria que é o fim dele, mas diria que, no mínimo, ele ficou um pouco caro para ser comprado sem muita... aquela história de no-brainer que a gente teve nos últimos anos, né? Não havia muitos motivos para investir em qualquer coisa que não fossem as big techs americanas. Então, com isso, o capital ele começa a procurar outros destinos, né, para investir, e os mercados emergentes que nos últimos 10 anos estavam super fora de moda, eles começam a voltar a atenção dos investidores. E é aí que o Brasil se beneficia, né? Então, a gente viu os mercados acionários europeus, o mercado chinês e até o próprio mercado brasileiro, né, superando em muito, quando a gente mede em dólares, o desempenho das bolsas americanas nesse ano. E talvez seja cedo para falar que os emergentes voltaram de uma vez por todas, né, aos portfólios, que a gente está começando um ciclo, mas vejo sim elementos para a gente conseguir justificar um início de ciclo positivo para emergentes, né? Então, além disso, um sintoma dessa história de possível recessão ou, no mínimo, desaceleração econômica americana é esse fechamento da curva de juros lá fora, né? A Treasury de 10 anos saiu aí de 4,5% para 4,2%, um fechamento de 30 bases, né, em 2 meses e meio. Isso é muito
muita coisa. A nossa curva de juros brasileira acompanhou e a nossa bolsa acompanhou, embora não na mesma proporção do que essa marcação a mercado positiva do nosso juro real de longo prazo, né? Então, acho que é positivo para a bolsa brasileira, que está andando, né? Apesar de todo o nosso ruído doméstico aqui, que acredito que a gente vai falar, não né? tem como não falar, né? Tá aqui, daqui a pouco a gente vai chegar lá.